Olá, me chamo Beatriz Felício, sou coordenadora de RI na VBI e hoje vou apresentar o vídeo report dos fundos da casa referente ao mês de fevereiro de 2024. Neste mês, damos destaque para o MVBI, que aumentou seus rendimentos para R$ 1,33 por cota, e para o RVBI 11, que pagou R$ 0,75 por cota. Agora, para trazer o panorama de mercado do último mês e as principais novidades dos fundos de seu segmento, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Bom, falando um pouco sobre a indústria de fundos imobiliários, no mês de fevereiro a gente registrou uma alta de 0,8% no IFIX, puxada novamente pelos fundos de tijolo, que variaram positivamente 1%, enquanto os fundos de papel variaram positivamente, não na mesma magnitude, acumulando retorno positivo de 0,4%. O que drivou o mercado aí nos últimos 30 dias? Basicamente, o mercado segue precificando a manutenção de um novo ciclo de cortes na taxa de juros, não só na spot, né, no que a gente vem vindo, mas também precificando um cenário de juros e inflação mais baixo nos próximos anos. O que isso significa? Basicamente, no dia 30 e 31 de janeiro, teve a primeira reunião do ano do Copom, no qual o juro básico foi cortado ali de 11,75 para 11,25, e logo ali em 20 de março teve um novo corte na taxa de juros, aí saindo de 11,25 para 10,75 ao ano. De forma geral, esses cortes recorrentes de 0,5% na taxa de juros já vinham sendo precificados pelo mercado. O mercado mantém uma expectativa de que ele termine esse ano em 9% ao ano e 8,5% no ano que vem, isso se mantendo no longo prazo. E o que deve influenciar a manutenção, a revisão dessas expectativas? Basicamente, inflação doméstica. Os dados de inflação no Brasil vêm se mantendo dentro de uma perspectiva de inflação anual entre 3,5% a 4% ao ano, tanto para esse ano como para os próximos. E também, e principalmente, dados de inflação nos Estados Unidos, com uma inflação estrutural um pouco mais baixa, que permitam o início de um novo ciclo na taxa de cortes, na taxa de juros por lá. E isso se reflete por aqui. Tudo mais constante, embora naturalmente possam e devam haver flutuações no meio do caminho, nós seguimos num cenário de corte das taxas de juros, inflação mais baixa, o que se reflete em um ciclo positivo para os fundos imobiliários, como já foi no passado. Enquanto essas expectativas de manutenção do ciclo de cortes na taxa de juros, a gente mantém nossa visão favorável aos fundos imobiliários, com perspectivas não só da manutenção da renda, porque isso você tem reflexos positivos sobre a atividade econômica e o PIB, então isso aumenta a demanda por áreas ocupadas e o preço dessas áreas ocupadas, então isso você tem uma variação positiva na renda que os fundos imobiliários, de forma geral, possam gerar, mas também uma expectativa da precificação, né, do ganho de capital com a valorização das cotas. Tudo mais constante, esse cenário também é mais favorável aos fundos de tijolo do que os fundos de papel, mas de forma geral uma carteira equilibrada com ativos de qualidade em ambos os segmentos seguirá sendo a nossa prioridade. Falando especificamente sobre o RVBI, nós encerramos no dia 20 de março a segunda emissão de cotas do fundo, que totalizou uma captação, né, um aumento de patrimônio líquido no valor de 750 milhões de reais para o fundo. Agora, o fundo deve encerrar o mês de março com um patrimônio líquido por volta de 870, 880 milhões de reais, mais de 50 mil cotistas, e esperamos que isso também se reflita em maior liquidez para as cotas do fundo. Retomando um pouco, nós iniciamos no final do ano passado, em novembro, um processo de aprovação em assembleia de uma modernização no regulamento, uma maior flexibilização, transformando o fundo de um FOF tradicional num multi-estratégia, no qual não há limites para alocação em instrumentos financeiros desde que tenham lastro imobiliário. Então nós podemos ir além dos tradicionais fundos imobiliários, também alocando em CRI, eventualmente outros instrumentos com lastro imobiliário. E aprovamos também a compra com pagamento em cotas desta segunda emissão que eu mencionei, de 4 fundos, 2 fundos de fundos e 2 fundos de CRI. Desta forma, terminada a emissão de cotas do RVBI, esses 4 fundos entregaram seus ativos para o RVBI, receberam cotas dessa nova emissão, e agora, ao final de março, todos os cotistas que são cotistas desses 4 fundos, BLMR, BLMC, MOR e MORC, passarão a ser cotistas do RVBI, com suas cotas livres para negociação e estando aptos a receber os rendimentos regularmente distribuídos pelo fundo. No dia 29/2, a VBI divulgou anúncio de início da 5ª emissão de cotas do FII VBI Logístico, o LVBI 11, com montante inicial de até R$ 220 milhões,
Parte dos recursos captados serão destinados para a desalavancagem do fundo, com o pré-pagamento do CRI, SBC 1 e 2 e composição de caixa para obrigações futuras do fundo. Para mais informações, leia o prospecto definitivo, a lâmina e o regulamento do fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco. No dia 21/3, o LVBI recebeu notificação do dia por cento, informando a rescisão antecipada do contrato de locação no ativo VBI Log Mauá. O contrato de locação determina obrigatoriedade de aviso prévio mínimo de 180 dias em caso de rescisão antecipada, que termina em setembro de 2024, sendo o aluguel devido até o término do aviso prévio ou a entrega do VBI Log Mauá, o que ocorrer por último. A falta do pagamento do aluguel pelo dia por cento impacta a receita do fundo negativamente em aproximadamente 7 centavos por cota. Agora, trazemos Natália Lande, Portfólio Manager de Office, para atualizações da sexta emissão de cotas do PVBI 11. A VBI comunicou no dia 7 de março o encerramento da sexta emissão de cotas do FII VBI Prime Properties, o PVBI 11, com montante total captado de R$ 750 milhões, o segundo maior da história da VBI. Parte dos recursos captados serão destinados para a aquisição de 49,5% do ativo Faria Lima 4440 e mais um ativo-alvo localizado também na região da Faria Lima. O MVBI, FII VBI Crédito Multiestratégia, divulgou no dia 5 de março o anúncio de início da segunda emissão de cotas, com montante inicial de até R$ 300 milhões. Para mais informações, leia o prospecto definitivo, a lâmina e o regulamento do fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco. Além disso, no dia 18/3, a administradora divulgou o resultado da Assembleia Geral Extraordinária no fundo EVBI 11, o FII VBI Consumo Essencial, que aprovou a destituição da VBI da qualidade de gestora do fundo, a contratação da HBC Consultoria e gestão na qualidade de consultor qualificado do fundo e a mudança do nome do fundo para HBC 2 Fundo de Investimento Imobiliário. Essas foram as atualizações do mês de fevereiro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse o site dos fundos. Lembrando que esse vídeo report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de vídeo ou podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até mês que vem!